Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. E que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 24 de maio de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Nos Salmos, parte 2. E a lição dessa semana, que ela começa hoje, ela está baseada nos livros de Salmos 67, Salmo 46, Jeremias capítulo 4, Apocalipse capítulo 21, Salmo 47, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Zacarias 14, Salmo 75 e Salmo 67. Que é esta lição aqui, meus amigos, minhas amigas, essa lição aqui, que vocês podem ver ali, está escrito lá, lição 9, nos Salmos, parte 2. O que nós podemos observar aqui, que mostra um desenho assim bastante interessante, onde aqui aparece duas figuras, né? Uma no lado direito, que é um templo do Senhor, que ele está assim bem iluminado, né? Ele está aberto, e uma multidão se dirige, né, procurando adentrar o templo, buscando saber as boas novas de Cristo, buscando a salvação, mostrando, né, que a porta da graça está aberta para todas as pessoas. E isso ocorrerá até antes da segunda vinda de Jesus. Já a segunda figura, que ela está assim em um templo fechado, na escuridão, mostrando que a porta da graça se fechou, o Espírito de Deus se retirou desse mundo, porque Cristo já voltou e veio para a sua segunda vez, e veio buscar os remidos e os levará para as mansões celestiais. E isto é um alerta, né, para todos nós, meus amigos, minhas amigas, que a porta da graça ainda se encontra aberta para que todos busquem a salvação, enquanto eles podem encontrar o Senhor Jesus. Porque após a segunda vinda de Jesus, a porta da graça se fecha e não existirá mais salvação. E o livro do Apocalipse, ele é tremendamente importante, porque Deus revela, né, os acontecimentos do fim dos tempos ao seu povo, onde ali não há suspense ou verdades encobertas. Por sinal, é uma revelação, e que Deus deixa bem claro para as pessoas, né? E ali é mencionado bestas, poderes políticos e religiosos que atuarão no fim dos tempos. Né? Porém, as profecias, elas também apontam sobre o pecado do homem, sobre sofrimentos que ocorrerão, juízos, né? O grande conflito entre o bem e o mal, a natureza da justiça e daí também a natureza da injustiça, as perseguições que ocorrerão ao povo de Deus, sofrimento que nós passaremos com uma provação, e assim também outros temas apresentado nessas profecias. Mas tudo isto não relevado somente no livro do Apocalipse. Ele não aparece somente no livro do Apocalipse. E sim também nos livros do Antigo Testamento, principalmente no livro de Salmos. E são apresentadas essas questões assim, com bastante profundidade e detalhes, né? Apontando para os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus, para que as pessoas o busquem enquanto podem encontrar. E também esses salmos, eles exploram os sentimentos e emoções do ser humano
com assim detalhes assim, desde do desânimo que as pessoas passam, aflições, até as suas euforias, né, e alegrias. E pensando nisto, o autor da lição da Escola Sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Está lá no Salmo 64, Salmo 67, versículos 3 e 4. Este salmo, ele apresenta assim de forma bastante abrangente, muito clara, a obra que o Senhor confiou ao seu povo. Não de um evangelho assim, fechado, exclusivista, mas um evangelho aberto para alcançar todas as pessoas de uma forma assim, inclusiva, né? E com insistência, o salmista ele convida todos os povos e nações, que está lá no verso 3, a louvarem a Deus e se alegrarem-se por sua justiça e provisão. Assim é um chamado universal do Deus poderoso a louvar dentro dos seus caminhos, e leva as pessoas à salvação, aqueles que aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Na lição que nós vimos na semana passada, os Salmos parte 1, nós estudamos os desafios e as lutas do povo de Deus, relacionado assim à vida pessoal, dentro da alma da mensagem assim, profética, né, para que ela possa nos inculcar e entender. E nessa semana, no Salmos parte 2, nós estudaremos 4 salmos: o Salmo 46, 47, 67 e 75, onde nos chamará bastante atenção para o próprio livro de Salmos, onde o primeiro Salmo 46 nos apresenta Deus como nosso refúgio, que Ele, Deus, através desse salmo, nos acalma, nos dá paz, nos conforta e nos tranquiliza, nos aproximando a cada vez mais daquele Jesus que trará socorro em tempos presentes de tribulações, que fala ali no Salmo 46, 1. E assim, aqui é uma profecia do Antigo Testamento e que vem se cumprindo e se completará até a segunda vinda de Cristo, onde o Salmo é realmente um livro bastante assim claro quanto a isto, porque ele também é um livro de profecias. E o segundo Salmo 47, que nós estudaremos, aquecerá os nossos corações, levando-nos a regozijar, porque Deus, o nosso Rei, Ele é o Rei de toda a terra, que está lá no Salmo 47, versículos 6 e 7. O terceiro Salmo 75, ele nos fortalecerá as nossas emoções, nos transformando sim em pessoas gratas, nos elevando uma gratidão ao Senhor, pois Deus finalmente respondeu ao nosso clamor. Deus não é mais apenas Deus a quem dirigimos nosso clamor e súplicas pedindo libertação, nem simplesmente o Deus a quem nós expressamos nossas fraquezas e frustrações por causa da injustiça presente no lugar do juízo. Nós temos um Deus que Ele quer salvar todas as pessoas antes de tudo isso, para que as pessoas entendam de que haverá um juízo, as pessoas entendam que Jesus está voltando. E o quarto Salmo 67 representa o cumprimento da bênção sacerdotal, mostrando que Deus está cheio de bênçãos e de misericórdia para dar para todos nós,
E Ele está presente sim no meio de nós, no meio do seu povo, que diz ali no Salmo 67:7. E assim nós abordaremos que o Israel espiritual que somos nós, hoje, está se preparando para a batalha final contra as forças do mal, as forças das trevas. E assim nós vemos que nos livros de Salmos nos alertam, e alertam a comunidade de fé sobre este inimigo realmente externo, que ele atuará no fim dos tempos e que já vem atuando no nosso tempo um pouco, e que está se aproximando, que antecede a volta de Jesus, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo aqui. Satanás sabe disso, ele vem atuando firmemente contra os cristãos. Momentos que todos nós teremos que nos fortalecer em Cristo, para que nós possamos vencer essas perseguições, e devemos estar preparados para isso. E nós abordaremos esses assuntos com bastante detalhe nessa semana, e serão assuntos assim diários, mas também nós falaremos de outros assuntos, que está relacionado aos Salmos, Por exemplo, a Bíblia nos dá mensagem de esperança que nós encontramos no livro de Salmos. E em meio às turbulências e aflições que nós vivemos hoje, o que os Salmos mencionam que acontecerá com a terra nos últimos dias? A resposta, meus amigos e minhas amigas, nós veremos durante essa semana, está lá no Salmo 46. O segundo ponto que nós veremos é que a Bíblia diz que sobre o destino do mundo, até que nós possamos encontrar um novo céu e uma nova terra prometida por Deus. Mas como será essa terra? Como será esse encontro? Nós saberemos que está lá em Jeremias capítulo 4, versículos 23 até 26, e também em Apocalipse 21. Hoje nós lutamos com as consequências da escolha humana feita lá no Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais erraram, cederam o domínio desse planeta para Lúcifer, deram realmente essa administração para Lúcifer. Mas o que a Bíblia diz sobre o lugar que nós ocuparemos no reino de Cristo nos céus? A resposta está lá em Salmo 47, versículo 1 a 4, que nós veremos durante essa semana. O quarto ponto é que os salmos nos ajudam a compreender o papel do povo de Deus no mundo. Mas quais as ações, de que papel é o nosso nesse caso? A resposta está lá em Salmo 67 e Apocalipse 14, versículos 6 até 12. E o quinto ponto é que quais são as questões que estarão em jogo no juízo final? Você sabe? Então você saberá em estudos na semana, que está lá no Salmo 75, Mateus capítulo 26, versículos 26 e 29, e Apocalipse capítulo 14, versículos 9 até 12. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado a todos para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é explícito dizer que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E Ele terá realmente uma função de salvar a humanidade, de ser um advogado nosso. E a única forma de você alcançar as mansões celestiais é através de Jesus. E quando você aceita Ele como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, esse mundo que está se aproximando, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu,
terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, terá a oportunidade de participar da grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento do noivo, Jesus, com a noiva, essa igreja, que somos nós, numa grande festa, algo que se jamais viu, jamais pensou na sua vida. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.